Boa noite, você que está aqui, você que está aí na TV Master nos assistindo. Como vencer a depressão, parte 2. Eu queria ler um texto da Bíblia antes de nós iniciarmos, ok? João capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos repetir juntos a segunda parte, a partir de neste mundo, juntos. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Gente, segundo dados da Associação Médica Brasileira, AMB, existem hoje no país cadastrados 18,8 milhões de pessoas que estão sofrendo de depressão. 18,8, ou seja, 18 milhões e 800 mil pessoas no Brasil sofrendo de depressão. É mais ou menos a média mundial. A média mundial é de 10% da população. A depressão, portanto, é uma pandemia, é uma epidemia, é uma doença que todos nós, se não já passamos por ela ou estamos passando. Na mensagem 1, quarta-feira passada, eu falei sobre Elias, um grande homem de Deus, um profeta, um homem que fazia descer fogo do céu e chuva, e que sofreu uma imensa depressão, e que foi, na realidade, vencido por essa depressão. Elias, o maior profeta de Israel, foi vencido por uma depressão. Então, depressão não é coisa que homem de Deus, mulher de Deus não tem. Não é só porque você foi brincar o carnaval e está de ressaca. Não. Depressão pode alcançar qualquer um de nós. Eu já tive várias depressões. Confesso a vocês. E aquela depressão de Elias foi tão forte que derrubou Elias. Logo que ele estava melhorando, Deus deu 3 missões a ele, das quais ele só cumpriu uma, que foi ungir Eliseu como substituto. E aí Deus levou o homem, porque ele disse, não adianta mais. Ele está improdutivo para o meu reino. Quando Deus acha que você não dá mais para o reino dele, ele arranca logo você para lhe poupar de dores. Porque você não vai produzir, você é uma amargura em pessoa. Você não tem mais nada para dar. O Elias não tinha mais nada para dar. Gente, Elias teve essa depressão depois de uma grande vitória. São os momentos mais perigosos da nossa vida, os momentos de grande vitória. Os momentos em que a gente acha que é vencedor, que nada vai nos abater. Aí é nesse momento que o diabo lança uma palavra. No caso de Elias foi uma palavra do inferno de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel lançou uma palavra e aquela palavra estava cheia de inferno. E tão cheia de inferno, cheia de poder maligno, que derrubou o maior herói, o maior campeão de Deus daquela época. Há palavras assim que estão carregadas de poder maligno. Palavras de julgamento, palavras de maldição. Ah, não vou conseguir. Ah, como você está feio. Ah, como você está gordo. Ah, como você está isso. E vem com poder infernal para destruir você. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos sempre abençoar, jamais amaldiçoar as pessoas. E a verdade é que a depressão acabou com o ministério de Elias. Nunca mais ele se recuperou. Nunca mais. Quais são os sintomas da depressão? Insônia,
Você não consegue dormir bem. Alteração do apetite. Algumas pessoas deixam de comer, outras passam a comer demais. Alteração do desejo sexual, da libido. Falta de energia. Tudo cansa para você. Tudo é exaustivo. Contínuos pensamentos negativos. Cheio de pensamento negativo. Cheio de acusações contra os outros e contra si mesma. Dificuldade para se concentrar. Você vai ler um livro, daqui a pouco sua cabeça está lá. Você está ouvindo a mensagem aqui e não consegue ouvir, porque já está pensando em outra coisa. O diabo vai roubando a palavra pela sua dificuldade de se concentrar. Perda da memória, principalmente da memória imediata. As coisas lhe aconteceram, mas eu não disse ontem. Eita, me esqueci. Memória frágil. Incapacidade para tomar decisões. Você fica meio preso. Você precisa sempre do conselho das pessoas para tomar uma decisão simples às vezes. É incapaz de tomar decisões na vida. De arcar com a responsabilidade das suas decisões. Excesso de autocrítica. Ele se detesta. Pensamento de morte ou suicídio. Sempre pensando, rapaz, eu devia morrer, sabe? Sei para que eu ainda estou vivo. Não é? Às vezes não dá uma vontade de morrer. Vontade de, chega. Já passei o que tinha de passar. Não aguento mais não. Não é? Autopiedade. Preste atenção agora. Volta para cá a câmera que eu quero falar sobre isso. Esse é um dos sintomas mais terríveis. Você começa a se achar único. Foi o que aconteceu com Elias. O que derrubou Elias foi esse pensamento. Ele começou a se achar o perseguido. Ele começou a se achar o intolerado. Começou a se achar o exclusivo. Excluído. Começou a achar que Deus não olhava mais para ele. E começou a ter pena de si mesmo. Oh Deus, fiquei eu só aqui em Israel. Não há nenhum outro profeta como eu. Não há nenhum outro santo como eu. Todos se curvaram a Baal. E eu continuei fiel. Aí Deus disse, alô, Elias, tem 7.000 igual a você na mesma situação. Hein? É, Elias. Mas como é fácil a gente ter pena de nós mesmos, né? Eu fico pensando aqui, naquilo que eu disse outro dia, preste atenção, você não dá valor ao que não tem preço para você. Nós gostaríamos muito de fazer as coisas de graça aqui na igreja, mas eu não faço, nem que eu possa. Porque o que você recebe de graça, você não dá valor. As pessoas que mais se converteram em cursilho aqui, foram aquelas que pagaram as fichas, se esforçaram para pagar a ficha. Aqueles que receberam ficha, eu digo isso porque eu tenho a estatística. Aqueles que a igreja pagou a ficha, hoje estão aí no mundão de novo, nas drogas. Os que estão aqui pagaram sua ficha. Quantos aqui já fizeram cursilho e pagaram sua ficha? Levanta a mão. Olha. Agora eu não vou fazer o contrário, porque vai ser decepcionante. Porque não pagou a ficha. Recebeu, porque eu não posso. Pode. Quando é para tomar cachaça, pode. Quando é para comprar uma camisa, pode. Quando é para comprar droga, pode. Quando é para trocar de bicicleta, pode. Quando é para pegar uma passagem para ir para o carnaval, pode. Mas para ser missionário de Deus, não pode. Cadê o Bonifácio? Está ali, né, Bonifácio? Você foi para onde nessas férias, meu filho? Para a África? Foi fazer o que na África? Evangelizar com missões. Quem foi que pagou para você? Eu, né? Você mesmo, né?
cara pagou, e não foi barato não é porque é uma viagem para a África, pagou para ir evangelizar na África. Na África, cidades que não tem água encanada, não tem eletricidade direito, pobreza, miséria, e o cara paga para ir para esses lugares. Adorou a viagem, não foi? Viu o preço que custa. Infelizmente, quando a gente dá, ninguém valoriza. Por isso que eu digo, eu não quero nada de graça, sabia? Eu prefiro lutar pelas minhas coisas para não morrer dentro da minha autopiedade. Sou um pobre coitado, não posso ter uma ficha, não posso ir para o acampamento dos jovens. Pobre coitado. Depressão é o nome disso. Depressão. Falta de equilíbrio mental. Depressão. Você está com depressão. Baixa autoestima. Você se julga um zero à esquerda. Não dá valor a si mesmo. Falta de esperança. Você não tem esperança nas coisas que podem lhe acontecer. Excessiva culpabilidade. Você se culpa de tudo. E culpa os outros, principalmente. Todo erro na sua vida é culpa dos outros. Nunca é seu, já viu? O negócio não deu certo, culpa dos outros. Foi fulano, foi meu pai. Não é? Excessiva culpabilidade. Irritabilidade. Pessoa que está sempre irritado, ninguém sabe por quê. Choro sem razão aparente. Você está assim, chorando sem saber por quê? Vive chorando. Passa o dia, passa até, daqui a pouco você está chorando de novo. Ansiedade. Cheio de ansiedade. Ai meu Deus, será que eu vou pagar? Ai, será que vai dar certo? Não sei. É o que os psiquiatras chamam de depressão ansiosa, né? Preocupação. Tudo é um ser preocupado. Você nunca se ocupa, você sempre se preocupa. Ou seja, você está sempre pensando no amanhã, não no hoje. Auto-isolamento. Você é uma pessoa isolada. Isolada. Você não gosta de ter relações sociais, não gosta de sair com pessoas, ter amigos. Você se prende. Descuido da aparência física. Para mim, você começa a engordar demais, ou emagrecer demais. Aí começa a ficar com os cabelos desdenhados, não corta mais o cabelo, não cuida do bigode, não veste uma roupa bonita. Gente, são 20 sintomas de depressão. Se você conhece alguém que está apresentando esses sintomas, ou você mesmo está sofrendo destes sintomas, você está diante de um caso de depressão. Muito comum. Até os homens de Deus, como Elias, tiveram. Eu chamo depressão de uma síndrome composta de vários sentimentos negativos que se prolongam, deixando-os todos sob o manto da tristeza. Isso é uma frase minha. Vários sentimentos negativos, medo, ansiedade, preocupação, que não são momentâneos, eles se prolongam no tempo. Faz um mês que você está assim.
2 semanas que você está assim. Como você não sabe definir o que você está sentindo, aí você coloca tudo isso sob o manto da tristeza. Não, eu ando meio triste. Tristeza? Não. Depressão. É mais agudo e mais profundo. Mais crônico e mais profundo. Gente, a medicina e a psicologia, e eu quero prestar minha homenagem aos médicos, psiquiatras e aos psicólogos, porque eles já fizeram grandes avanços no tratamento da depressão. Mas a questão que eu, como teólogo, eu não sou psicólogo, eu sou teólogo. Então, a minha abordagem da depressão é a abordagem teológica e não a abordagem psicológica. Eu não teria a expertise de falar, nem como psiquiatra, nem como psicólogo. Tenho apenas a expertise de falar como teólogo. Por isso vos apresentei o caso de Elias, que é um caso bíblico típico de depressão. E que é uma mensagem relevante para os dias de hoje. Tem muita gente hoje que prega coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Eu aviso isso aos pastores da nossa igreja, e aos que me assistem pela TV Master, aos que estão na internet. Preguem mensagens que as pessoas precisam ouvir, gente. Vocês ficam pregando coisas aí que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas, com a doença das pessoas. A depressão é uma delas. E talvez você, pastor, pastora, esteja deprimido. Não tenha medo de enfrentar isso. O problema e a objeção que eu tenho contra a psiquiatria e a psicologia é porque eles nunca vão à raiz do problema. Eles cuidam dos ramos e não da raiz. Ou seja, eles cuidam da teia de aranha, mas não cuidam da aranha. A psiquiatria e a psicologia cuidam só da consequência, que é a depressão. Mas ela não cuida da causa. O psiquiatra, ele passa alguns remédios para você administrar sua depressão, mas não tem remédio para curar a depressão. O psicólogo, você não chega num divã de psicanalista ou de psicólogo e vai dizer, olha, eu preciso ser curado da depressão. Ele diz, não tem cura. Eu vou lhe ajudar a lidar com ela, a administrá-la. Por isso que eu digo que a ciência, com todo respeito, mas você que está me vendo, preste atenção. A ciência tem um ponto limítrofe, um limite. Chega aqui, acabou. É por isso que a depressão vem aumentando a cada ano. Aumenta a psicologia, aumenta o número de psicólogos, aumenta o número de psiquiatras, e a depressão aumenta mais do que eles. É sinal de que a ciência não tem a solução, a cura para a depressão. Ela tem paliativos, remédios, barbitúricos, ansiolíticos, terapia cognitiva, psicanálise, ou seja, são os paliativos. Mas ela não tem a solução. Se um psicólogo, um psiquiatra estiver lhe dizendo que tem a cura, ele está mentindo. E ele pode perder o registro dele no seu Conselho Federal. Porque não existe cura para a depressão. Por quê? Eles não sabem as causas. São múltiplas. Mas hoje eu estou aqui, como teólogo e como pastor, para dizer a você que eu sei as causas da depressão. Que a Bíblia, que é um livro de sabedoria, diante do qual eu me vergo e presto toda a honra, tem a solução e a cura para a depressão. Que Deus cura e Deus liberta. E Ele usa a sua palavra para libertar. Que a palavra é o instrumento de Deus para a nossa salvação. A salvação é por completo, corpo, alma e espírito.
Quais são as causas da depressão que nós conhecemos? Primeiro, circunstâncias que estão além do nosso controle. Coisas que você não consegue controlar. Coisas, Sérgio, sobre as quais você não tem domínio, Júnior. Por exemplo, seu casamento está se acabando. Você só é 50% do casamento, os outros 50% é outra pessoa. Você não tem controle sobre o casamento, você não pode chegar em casa e dizer, esse casamento vai dar certo. Porque a pessoa do outro lado vai dizer, eu não quero, bem, dá certo com você com outra, comigo não. E aí? Namoro, mesma coisa. Noivado, não depende só de você. Por mais que você queira ter o controle, você não tem controle da situação. Você está perdendo a casa. Perdeu o emprego, não tem como pagar a casa. Vai perder o apartamento, está indo para a asta judicial. Praça pública. Vai ser penhorado, vai ser entregue a outra pessoa. Você vai ser despejado, despejada. Você não tem controle sobre isso. É um processo judicial que depende de um juiz. Uma enfermidade incurável na sua casa ou na sua vida, um câncer, AIDS, hepatite C, que hoje está matando mais do que AIDS, né? Eu vi a notícia ontem. Você não tem controle sobre isso. É maior do que você. Alô? Preste atenção. É maior do que você. Você não tem controle sobre ele. Ele é quem lhe controla. E aí você vê quanto pequeno você é, né? Esse zomão todinho assim como o Ricardo. Aí de repente vem um câncer, eu acabo, Deus lhe livre, viu, Ricardo? Não é? Não tem controle. Está entendendo? Tem circunstâncias na vida que fogem ao nosso controle. E nós temos esse desejo de controlar todas as coisas. Isso é inato à nossa natureza. Sabe por quê? Porque Deus nos fez e nos deu domínio sobre a terra. Só que preste atenção. O domínio dado por Deus não foi um domínio absoluto. Ele quer fazer parte da criação e do cuidar da criação conosco. Deus quer ser copartícipe do cuidado da criação. Deus quer cuidar de você, mas Ele precisa de você para cuidar de você, porque Ele lhe deu livre-arbítrio, Ele lhe deu liberdade. Então é preciso que você faça a sua parte, que você diga, tá bom Deus, eu vou tomar os remédios na hora certa, eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar um médico, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar oração, eu vou buscar uma terapia, eu vou cuidar da minha parte. Entenda, foi isso. Deus deu a terra aos homens, para com eles participar do cuidado. Quando Ele entregou o jardim a Adão, o primeiro emprego da terra foi de jardineiro. Tome conta. Mas o problema é que nós queremos tomar conta de tudo sozinhos. Você quer ser o dono da sua vida. Você acha que tem a solução para tudo. Você acha que a medicina é obrigada a ter uma solução para tudo. Que a psicologia é obrigada, afinal de contas eu pago um plano de saúde tão caro. Mas não é assim. Não tem plano de saúde para câncer. Não tem, digo, não que não trate do câncer, para curar o câncer. Tem. Eles podem protelar, jogar lá para frente. Gente, essa doença é miserável. Semana passada, né? 2 semanas atrás, eu acho, nós perdemos um pastor amigo, não foi Aécio? Pastor Paulinho. Não é o pastor Paulino. É o pastor Paulinho. Nho, nho, nho. Ele foi pastor da nossa congregação na cidade de Araruna,
aqui no interior do estado. Tinha 46 anos de idade. Sentiu uma dor, foi para o hospital. Uma semana depois estava morto. Câncer. Terminal. Agressivo. Destruidor. Foi isso, Sérgio. Vocês até fizeram uma oferta aqui para eles. Eu soube. Fazer o quê? Não tem controle sobre isso. O sujeito é pastor, é homem de Deus. De repente chega o câncer e pá, acaba. Cuidar da vida, gente, é uma parceria entre nós e Deus. E aí, quando nós não conseguimos estabelecer essa parceria, a gente começa a se culpar. Vem aquela história da culpabilidade, a tristeza, a morbidez, a baixa autoestima. Do fato de que nós não podemos resolver as coisas sozinhos. Você, moça, rapaz, senhor, senhora, não pode todas as coisas sozinho. A única pessoa que eu acho que pode todas as coisas sozinha é a Tereza Cristina, da novela Fina Estampa. Já viu como ela acha que pode, aquela personagem acha que pode tudo. Mas aquilo que é uma doença mental já, né, gente? É uma psicopatia, uma coisa muito séria, maluca. Né? Você não pode. Foi isso que nós lemos nesse texto. João 16:33 está escrito. Preste atenção a esse texto. Põe aqui, Rafaela. Neste mundo vocês terão aflições. Grave bem essa palavra, aflições. A palavra grega utilizada aí é tilipsis. Tilipsis. Palavra, não, acho que faltou antes. Tilipsis. Tilipsis significa pressão. Aflição aqui é tilipsis, ou seja, é a pressão que a pessoa dá. Se lembra quando eu faço a ceia aqui, que eu pressiono a uva e saio... Pronto, é aquilo que é o tilipsis. Porque o vinho dos judeus é feito através da pressão da uva. Então, quando a uva é prensada com os pés, ou no moinho, ou com as mãos, ela é tilipsis, ela é aflita. Então Jesus diz, no mundo vocês vão sofrer muita pressão. Tem muita coisa apertando vocês para tirar o caldo. Para saber o que tem dentro. E também essa palavra, o grego usa porque o judeu ele pegava o mói, né, como nós chamamos aqui na Paraíba, o mói de uva, botava na mão e aprensava. Mas o que é que acontece quando você pressiona várias coisas individuais? Elas começam, algumas escapam, né? E você fica meio maluco querendo aproveitar tudo e não consegue. Então é uma pressão que lhe leva a uma incapacidade de controlar todas as coisas. Isto é a definição bíblica para aflição. Uma pressão que me leva à incapacidade de poder controlar todas as coisas. Eu sou tão pressionado que eu não consigo dar conta de tudo. E aí eu fico fugindo, ao invés de enfrentar as situações. É isso que Jesus está dizendo, nesse mundo terão aflições. E aí ele diz, mas tenham ânimo. É a palavra grega thrasos. Thrasos, em grego, é coragem com confiança. Coragem com confiança. Gente, o único e mais poderoso remédio para a tristeza mórbida, para a depressão, é você aprender a confiar com coragem no poder de Deus.
Só os que creem no poder de Deus sobrenatural para lhe libertar e para lhe dar uma vida infinitamente melhor do que a que você tem hoje, podem vencer a depressão. Essa palavra era a palavra que os judeus e os gregos usavam para aquele salto que a criança dá nos braços do pai. Já viu? Quem é pai aqui sabe, né? Quando você diz, pula, pula, e o menino pula lá na escada da piscina, da borda da piscina, nos seus braços. Aquele menino, no momento que ele dá aquele impulso, ele está carregado de thrasos, que é confiança com coragem. Ele tem uma confiança e uma coragem em quê? Nos seus braços, porque você é o pai. Meus irmãos, se uma criança pode se atirar nos braços do pai, com coragem e confiança, quiçá nós, que cremos que Ele é o Senhor absoluto do universo, que é o Deus de proteção, que é o Deus de provisão, que é o Deus fiel, que é o Deus que nos ama, o Deus que nos criou, atiremos-nos no braço do Pai. Se lance nos braços do Pai, com confiança, com coragem. Atire-se. Ele é teu Pai, Ele é teu Deus. E os braços dele são infinitamente mais fortes do que os braços dos teus amigos, do que os braços do teu pai, do que os braços da tua igreja, do que os braços do teu pastor, do teu padre. Os braços do Pai não são de barro como de Santa Bárbara ou de Santa Maria. Os braços do Pai não são de barro como de São José ou de São Paulo. Os braços do Pai são espírito vivificante para nos levar no seu colo. Sejamos como uma criança que se atira nos braços do Pai, que tem coragem confiante. Eu estou em depressão e eu caio nos braços do Pai. Faça isso. Senhor, me segura que eu não aguento mais. Então, a primeira causa da depressão são as circunstâncias. Você não pode mudá-las. Porque as que você pode, você vai e muda, né, gente? Aí a depressão é culpa sua. Você pode mudar e não muda. Eu estou falando de circunstâncias que você não pode mudar. Só tem um remédio para isso. Deus. Não tem outro. O dia de amanhã que pertence somente a Ele. Você vai dormir, Ele está trabalhando durante a noite a tua causa. Segunda causa da depressão é a perda de algo ou de alguém importante na sua vida. Quando nós perdemos pessoas que nós amamos, quando nós perdemos pessoas que nós desejamos, anelamos, nós somos invadidos por uma tristeza dilacerante. Quando perdemos tesouros, herança. A nossa tendência na perda, porque nós não sabemos perder, esse é o problema. Nós estamos sendo tão enganados pelo diabo nesta geração, nesse 2012. Nós somos um povo tão frágil psicológica e espiritualmente, que a gente não sabe mais encarar a derrota como um fato positivo. Toda derrota para nós é um fracasso. O diabo está dizendo, perdeu, acabou-se. O diabo está dizendo todo dia, não tem louvor nem honra para vice-campeão. Você tem que ser o campeão. Essa é a mensagem do mundo. E as pessoas se detestam. Eu vejo times de futebol que lutam a vida inteira. Aí chega no dia da final, perdeu a final, ficou vice-campeão. É como se não tivesse feito nada. Isso é diabólico, gente.
Não se honra, não se louva, não se premia quem chegou perto. É uma falta de espírito de graça na sociedade moderna. É um espírito de competição, como eu disse domingo aqui, a armadilha da comparação. Vou mandar colocar essa mensagem lá na internet para vocês ouvirem a palavra que Deus me deu domingo, a armadilha da comparação, da competição. Essa é a verdade. Então quando você perde, você ganha, aí perde uma, cai em depressão. Sua vida foi cheia de vitórias, mas você perdeu uma, aí caiu em depressão. Que espírito frágil, medíocre esse. Não sabe enfrentar uma derrota. Vocês viram o que aconteceu agora na apuração das escolas de samba? Gente, para mim aquilo era brincadeira, não, mas eles levam a sério mesmo. Eu pensava que eles levavam aquilo na brincadeira, mas não, eles levam a sério. Porque o sujeito pulou o alambrado, pegou as notas e rasgou, porque sabia que ia perder. Ou seja, ele não aceita perder. Não aceita perder. Como é que pode, gente? Para um ganhar, muitos têm que perder. É natural perder. Só nasce se alguma coisa morrer. Só nasce a árvore se a semente morrer. Se você não quiser morrer, semente, você não vai ser árvore nunca. Mas as pessoas têm medo de perder. Tem uma mulher na Bíblia que ela foi tomada por uma depressão angustiosa, terrível. O nome dela era Noemi. Noemi, ela era a sogra de Ruth na Bíblia. Ruth é um dos livros da Bíblia do Antigo Testamento. Leia esse livro, é interessante. A história de Ruth. Ruth era uma moabita, ou seja, uma mulher que não era judia, mas que casou com os judeus. E aí, as circunstâncias da vida levaram ela a perder o sogro, o marido e o cunhado. E ficou só ela e a sogra. Mulheres no mundo de homens que não podiam nem se sustentar, porque a mulher não podia trabalhar naquela época para ganhar dinheiro. Mulheres eram um trabalho escravo, não remunerado. E aí o que foi que aconteceu? Ela culpou Deus. Noemi culpou Deus. Ruth capítulo 1, verso 13. Diz assim, olha, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela disse, a culpa é de Deus. É Deus quem não me abençoa. Eu fiz tudo certinho, eu segui a lei, mas Deus não me abençoou. Tem muita gente assim, que quando passa por um momento difícil, começa a culpar Deus. Perde um filho, culpa Deus. Pastor, eu não aceito Deus ter levado meu filho, só porque ele ia andando a 200 km por hora na sua Audi A.4 na estrada de Cabedelo. Não aceito isso. Não aceito. Não. Não aceito Deus ter levado meu filho só porque ele estava dirigindo embriagado. Bota a culpa em Deus. Em Deus, vírgula. E qual é a pergunta da depressão? A pergunta depressiva. Por que eu? Não sei. Olha o que a Noemi está se perguntando aí. Por que eu? Por que eu? Deus voltou a mão contra mim. Vão embora vocês, porque eu é que sou a lascada. Eu é que estou acabada. Deus está contra mim. E como eu disse semana passada, quando a gente está deprimido, nada é bonito, né? Já viu?
Quando você está deprimido, a igreja é feia, o seu companheiro é feio, o marido, a mulher é feia, o líder, o pastor é feio, o chefe é feio, todo mundo é feio. Nada é bonito na vida quando você está deprimido. Você encontra defeito em tudo. Essa miséria dessa mulher aqui, pastor, isso é o cão dentro de casa. Essa gorda ainda vai acabar com a minha vida. Não vê beleza nenhuma na mulher. Esse barrigudo careca, isso é um tomador de cerveja, isso é o cão, pastor. É gente que não consegue ver beleza em nada na vida. Sempre tem uma crítica, sempre tem uma agulhada para dar nos outros. Uma cara fechada. Vai. Que gente medíocre, meu Deus do céu. Que povo pobre. Falta de Deus, falta de Espírito Santo, falta de comunhão com Deus. Nada é bonito, porque os olhos ficam embotados. Trabalhei tanto nessa casa para receber isso. Veja que Noemi culpou Deus. Não culpe Deus. Quando você perder, ou se você estiver em perda de algo precioso para a sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: adore o seu Deus, levanta as mãos para o alto e agradeça pelo que você já teve, pelo que você tem, porque aquele Deus que está nos céus e está aqui nesta noite, pode lhe restaurar e lhe restituir tudo aquilo que o diabo levou. Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus que faz voltar a chuva sobre Israel. É um Deus que faz voltar o fogo sobre a sua vida. É um Deus que faz um casamento posterior melhor do que o anterior. É um Deus que faz um ministério posterior melhor do que o anterior. Deus é Deus de restituição. A vida tem vacas magras e vacas gordas, meu irmão. Nas vacas magras, poupe-se de murmurar e de reclamar e adore a Deus. O povo de Deus é um povo bendito. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você faz parte do povo bendito de Deus, você não pertence a Dilma Rousseff, você não pertence a Barack Obama, você não pertence a Luciano Agra, você não pertence a Ricardo Coutinho, você não pertence ao seu chefe, você pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Ele é o teu Deus, Ele é o teu chefe. Não é o sistema capitalista, não é o sistema socialista. É Ele. E você fica reclamando aqui do quê? Se tu tens um Deus desse, o que é que tu queres mais, homem? O que é que tu queres mais, mulher? Por que tanta reclamação? Por que tanto murmúrio? Por que tanta lástima? Porque alguém te cobrou 10 reais, porque alguém lhe pediu 15 reais de uma oferta de caridade, você passa a murmurar, a reclamar. Meu Deus do céu, que espírito pobre! Nós podemos vencer esse espírito de mediocridade, porque ele veio do inferno. O meu Deus é dono do ouro e da prata. Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades em glória. Por isso que não temerei, porque 10.000 caem à minha esquerda, 1.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor é comigo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? É esse Deus que me abençoou, é esse Deus que eu creio, e com Ele vou cavalgar a terra e os céus. Você só acredita em coisas temporais. Só acredita em coisas físicas. Né? Tudo seu é meu carro, minha radiola. Não sei nem se tem ainda radiola. Radiola, está com a quebrada. Ai, que azar. Meu celular não pega. Ai, que azar. Meu óculos está precisando arrumar, tirar esse arame, botar o parafuso. Ai, que azar. É isso, porque
toda a sua vida é baseada no amor e no apego às coisas materiais. E não são os outros que querem isso, é você. Só que você bota a culpa dos outros. Mas é você e a sua arrogância, a sua cobiça, como diz a Bíblia, porque nós somos tentados pela nossa cobiça. É a nossa cobiça quem nos leva a isso. Pastor, mas os outros só querem ver coisa bonita, então eu tenho que gastar dinheiro. Não, é você que quer ver isso. Velha amarrada. As coisas físicas, preste atenção, são temporais. O que é temporais? Passa. Isso significa que coisa física boa passa também, viu? Carro vai passar, camisa, roupa, tudo passa. Porque a gente só gosta de usar isso quando é para coisa ruim. Porque Deus levou, Deus o tenha. Mas enquanto Deus não leva, né, a gente fica, me dá que é meu. Tudo é passageiro. E tudo pertence ao Senhor. Ele deu, Ele levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer? Ele deu, Ele levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mais forte, eu quero ouvir a sua boca. Tem coragem? Vamos lá. Ele deu, Ele levou. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto. Entregou a Ele, é dele. A nossa vida não nos pertence, gente. Nós somos apenas os mordomos temporários das coisas. Ou você acha que você vai levar alguma coisa naquele caixão apertado? Hein? Vai levar? Ali naquele caixão só cabe tu. E olha lá. Não é? Ou tu acha que tu vai levar? Olha, quando eu morrer, por favor, bote o meu iPad, o meu iPhone, para o meu iCaixão. Porque senão eu vou ficar desesperado. Né? Eu quero morrer, eu quero ser enterrado com o meu filme favorito. E por favor, bote o DVD, né, para eu assistir. E uma tela de LCD. Que caiba no caixão, né? A gente se apega às coisas como se elas fossem durar para sempre, já viu? A gente se apega aos nossos bens como se eles fossem eternos. Esse marido que Deus me deu, ninguém toca. Filha, bata as botas que tu vai ver quantas vão tocar nele. Isso. É a mulher que Deus me deu, é só minha, vai. Vai, Daniel já deu um beijo em Beto. Medo. Chega assim, minha filha, por favor, não vá agora não. Não vá agora não, né? As coisas são temporais, gente. Se perdeu, perdeu. Mas pastor, eu perdi meu casamento. Espere. Vá para manicure. Pinta as unhas pelo menos. Bota uma roupa decente, vem para a igreja e ora a Deus que Ele vai te dar o melhor, rapaz. Tem outra solução? Não tem. O cara lá não quer mais viver contigo. Pronto. Acabou-se. C'est fini, como dizem os franceses. Acabou. Aprenda a acabar as coisas. Aprenda a perder as coisas. Perdeu, perdeu. Fazer o quê? A catedrático do ritmo perdeu o carnaval aqui na Paraíba. Não está de rir, né? Mas perdeu. Estão revoltados os índios da catedral. Perderam. Fazer o quê, rapaz? Carnaval só daqui para o ano. Quem vive de esperança carnavalesca vai ter que esperar um ano. Como eu não vivo dessas coisas, eu vivo de Deus, estou feliz. Com ou sem. Mas pastor, eu perdi meu negócio. Começa outro. Vai amanhã na gráfica, faz um cartãozinho e começa a distribuir por aí, rapaz. Imprime o currículo. Vai atrás.
Deus tem uma porta maior esperando você. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Diga, Deus é bom. Mais forte, Deus é bom. Então, se Deus é bom, gente, por que eu vou agora me prender a essas coisas materiais com tanto afinco? Não, é que eu perdi meu negócio, perdi meu casamento, perdi tudo. O pastor perdeu nada, você está vivo. Você está viva. No seu passado não cabe mais nada, mas no seu futuro cabe tudo. Inclusive aquilo que você nem imagina, Deus pode fazer. Então deixe de resmungar, murmurar pelos cantos, levanta as mãos para os céus, adora a Deus e diga, Deus é bom. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará por sobre a terra. Aquele aqui é um velhinho esperançoso, o tal do Jó, né? Chegar no céu, eu vou dar um beijo naquele velho. Porque cara para ensinar fé como ele não tem. O cara perdeu tudo, até a saúde, com um caco de telha, se coçando, com uma mulher rabugenta do lado dele, dizendo, amaldiçoa esse Deus e morre para eu ficar com a pensão, vai logo, desgraça. E o cara não se desesperou, nem entrou em depressão, disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará por sobre a terra. Ah, homem de Deus! Isso aqui é um ser espiritual. Isso aqui é ser espiritual, não é ficar dando salto solto. Espiritual é isso, na hora do aperto, na hora que a coisa está ruim, eu digo, louvado seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele levou. Porque tem espiritual, quando sai daqui, não entra no ônibus, porque ela pisou no pé dele, ele já esvazia, feito pneu. É o crente pneu. Qualquer coisinha ele murcha. É um crente pneu. Qualquer coisinha ele murchou, aquele fogo do culto todinho vai embora. É porque não era de Deus, era espírito humano só. Carnalidade. O diabo quer lhe ver no hospital, meu irmão. Mas Deus quer lhe ver na igreja, no tabernáculo santo de Davi, louvando o nome dEle. Por isso que quando adorar o Senhor, dê uma adoração extravagante a Ele. Saia da cova, porque Deus vai restaurar a sua vida. Está em desespero por quê? Pastor, é porque o senhor nunca passou, porque eu passei já, meu amigo. Eu já perdi muita coisa. Para começar, eu nem tenho pai, nem mãe, nem avós. Perdi todos eles. Tanto da parte de pai como da parte de mãe. Eu, na minha geração, hoje, eu com 49 anos de idade, não tenho ninguém acima de mim, vivo. Todos da minha árvore genealógica estão mortos. E eu passei a morte de cada um deles. Estou aqui para contar a história, para louvar a Deus. Já fali 2 vezes. Fali mesmo. De ter que renegociar a dívida. E não ter como pagar. E estou aqui. Um casamento meu já se acabou. Meu primeiro casamento se acabou. E eu estou aqui para louvar a Deus. E para pregar para vocês. Então eu não sei o que eu estou falando? Sei. Sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu já senti na pele. Então quando eu digo para louvar a Deus é o remédio, é porque eu passei por ele. Levanta esse braço e diga, Deus é bom. Levanta o braço agora, diga. E diga, Deus é bom. Agora, fique de pé agora, fique de pé. E vamos dizer bem alto, Deus é bom. Deus é bom. Dá salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu falei hoje sobre 2 causas. Tem 8 aqui para falar, mas não vai dar tempo. Eu falei só 2 causas da depressão. A falta de controle sobre coisas
e a perda de algumas coisas. Semana que vem a gente continua. E no final dessa série nós vamos fazer uma unção de libertação como você nunca viu na vida antes. Você vai ver espíritos de depressão saindo de pessoas aqui. Você vai ser liberta em nome de Jesus. Mas primeiro a gente tem que semear a palavra. Semeia a palavra, semeia, depois pega o fruto da libertação. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esta palavra. E pedimos agora, Senhor, que Tu nos abençoes, à medida que ungimos com óleo, e oramos por esses pedidos que queimam. Pedimos que Tu nos guardes e que Tu nos abençoes. E que nos dê livramento poderoso, Senhor. E que hoje, ao ungirmos essas pessoas, se elas estão em depressão, que sejam livres. Se não, que sejam protegidas. E que elas se convençam a interceder por pessoas que estão deprimidas. Eu quero abençoar as pessoas que estão na televisão, as pessoas que estão na internet, meus amigos do Facebook, do Twitter, que me seguem, que me incentivam tanto. Quero abençoá-los. Se algum que está me ouvindo, me vendo agora, está deprimido, que seja repreendida essa depressão em nome de Jesus. Põe a mão na televisão aí onde você está e você vai ver um espírito sendo liberado sobre sua vida. Pode colocar, creia. Os aventais de Paulo curavam. E não estavam em Paulo quando foram curados. Então hoje você pode ser curado agora. Em nome de Jesus, bota a mão aí na tela do computador. Receba uma unção de Deus agora especial. Uma unção de libertação de toda depressão. Seja livre em nome de Jesus. 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 Seja livre. Não deixe que esses sentimentos negativos lhe acompanhem hoje aqui. Mas saia daqui liberto. Liberta. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. Chama o pastor Aécio aqui. E nós vamos ungir você com a unção de proteção de Deus. A proteção de Deus na tua vida. A proteção de Deus na tua vida. Quero de volta o que é A proteção de Deus na tua vida. Sara-me. A proteção de Deus na tua vida, filha. Põe teu azeite em Proteção minha de Deus na tua vida. dor. A proteção de Deus na tua vida. Restitui. Proteção de Deus na tua vida. Leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Proteção de Deus na tua vida, filho. A proteção de Deus na tua vida, filho. Que o amor de Deus, nosso Pai, o bondoso Deus, nosso Pai, que a graça que está no amor do seu Filho Jesus Cristo, e que as consolações nas perdas que sofremos, advindas do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.